Bem, vem sentar. Tenho algo para te contar. Meu nome é Marta Rosa, tenho 102 anos. E tenho visto pessoas correrem para a farmácia a vida inteira, procurando algo que estava bem ali na Bíblia o tempo todo. Todo médico que me entregou uma receita e me disse que o jardim do Senhor não era clinicamente comprovado. Meu bem, sobrevivi a cada um deles. Ainda estou aqui. Ainda com a mente certa. Ainda cultivando coisas na minha horta. Tire suas próprias conclusões. Agora, vão te dizer que a medicina moderna é a resposta. Vão te dizer que remédios antigos são primitivos. Vão te vender pílulas com 17 efeitos colaterais e uma bula que ninguém lê. Mas vou te contar algo que não querem que você pense muito. Essas plantas que vou compartilhar com você estavam curando pessoas por milhares de anos antes de alguém ter uma indústria farmacêutica, uma patente ou um comercial de televisão. E o bom Deus colocou cada uma delas no seu livro para não esquecermos. Não esqueci. E isso, acredito, é uma parte significativa do motivo de ainda estar aqui. Agora, deixa eu te mostrar 15 plantas bíblicas que usei, de uma forma ou outra, a vida inteira. Vamos lá. Número 1. Azeitona. Por onde começo com a oliveira. Está em Gênesis, está nos Salmos, está entrelaçada em todo o Novo Testamento. Quando aquela pomba voltou para Noé com um ramo de oliveira, o Senhor não estava apenas enviando um símbolo de paz. Estava apontando para uma árvore que cura. Azeite de oliva era a medicina do mundo antigo. Minha avó prensava o dela. Passava nos nossos peitos quando estávamos doentes, cozinhava com ele todos os dias e usava na pele seca como se fosse ouro. O que, naquela época, praticamente era. Agora aqui está a sua ciência, e vou deixar claro, azeite de oliva extra virgem está carregado com algo chamado polifenóis. Isso é só uma palavra chique para a cor e o poder escondidos dentro do azeite. Esses compostos reduzem inflamação no seu corpo. E inflamação, meu filho, é só seu corpo pegando fogo devagar de dentro para fora. Azeite de oliva ajuda a apagar esse fogo. Te disseram que manteiga era inimigo e te empurraram para a margarina. Sabe o que é margarina? Estamos a uma molécula de distância do plástico. E as pessoas que te disseram essa bobagem? Se foram. Tenho cozinhado com azeite de oliva desde antes de nascerem. O bom Deus não teria feito tão rico e dourado se não pretendesse que fosse remédio. Usa todo dia, regue em tudo, só isso. Número 2. Alho, Números 11:5. Os israelitas vagando no deserto realmente pararam para reclamar que sentiam falta do alho do Egito. Não ouro, não conforto, alho. Isso te diz tudo o que você precisa saber. Minha avó, que Deus a tenha, mantinha uma trança de alho pendurada na cozinha o ano inteiro, não por decoração. Quando algum de nós ficava doente, ela esmagava um dente, misturava com um pouco de mel e nos fazia comer cru. A gente odiava. Ela não se importava. Dizia: "Você quer se sentir melhor ou quer estar confortável? Escolhe um." Ela estava certa sobre a maioria das coisas. Alho contém um composto chamado alicina. É aquilo que deixa seu hálito terrível e seu sistema imunológico cantando. É genuinamente antimicrobiano, significando que luta contra bactérias e vírus do mesmo jeito que seus suplementos caros dizem fazer, exceto que alho realmente funciona e custa uns 3 a cabeça. Estudos agora mostram que consumo regular de alho apoia a saúde cardíaca, baixa pressão sanguínea e reduz seu risco de doença cardiovascular. Os egípcios sabiam disso, os israelitas sabiam disso, a Bíblia registrou, e cardiologistas modernos finalmente alcançaram. Como alho todos os dias da minha vida. Há 100 anos, meu coração ainda está batendo. Encerro meu caso. Número 3. Incenso. Agora esse foi um presente digno do Rei dos Reis. Mateus 2:11. Os reis magos não trouxeram alho, trouxeram ouro, incenso e mirra.
Pensa no que foi considerado precioso o suficiente para aquele momento. Isso vai te dizer algo. Incenso vem de uma resina de árvore, boswellia, se quiser o nome apropriado, e por milhares de anos foi queimado em templos e usado para tratar tudo de artrite a problemas respiratórios. Sacerdotes queimavam, curandeiros usavam, e tenho mantido óleo essencial de incenso na minha casa pela maior parte de 40 anos. Aqui está a verdade simples sobre a ciência. Incenso contém compostos chamados ácidos boswellicos. Esses são os agentes anti-inflamatórios da natureza. Vão para suas articulações e seus tecidos e acalmam o inchaço que te faz doer e se mover dura de manhã. Pesquisa agora confirmou que extrato de incenso funciona comparativamente a alguns medicamentos anti-inflamatórios, sem destruir seu revestimento estomacal no processo. Passo óleo de incenso diluído nos meus joelhos toda noite antes de dormir. Meus joelhos doem? Meu filho, tenho 102 anos, mas se movem e sou grata. O Senhor colocou a cura direto na resina de uma árvore e fez cheirar como um templo. Isso não é acidente. Número 4. Mirra. Mirra estava no começo da vida de Cristo e no fim. Foi dada no seu nascimento e usada no seu sepultamento. João 19:39. Só isso deveria te parar no caminho. Em tempos antigos, mirra era um dos antissépticos mais poderosos disponíveis. Antes de alguém entender germes, antes de alguém ter um microscópio, pessoas entendiam que mirra limpava feridas, preservava tecido e lutava contra a infecção. Não sabiam por quê, sabiam que funcionava. Minha tia-avó usava resina de mirra como enxaguante bucal, misturava um pouquinho em água morna e bochecava. Seus dentes estavam intactos bem nos 80 e poucos. Todo dentista que havia perguntava o que estava fazendo. Ela só sorria e dizia: jeitos antigos. Pesquisa moderna apoia completamente. Mirra tem genuínas propriedades antibacterianas e antifúngicas. Para a saúde oral especialmente, inflamação gengival, aftas, infecções. Mirra tem apoio clínico real. Substituíram por enxaguante bucal cheio de corantes artificiais e álcool. Então, te venderam isso. Mirra tem funcionado desde antes do tempo de Moisés. Sei em qual confio. Número 5. Isopo. Salmo 51:7. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Davi não estava falando apenas espiritualmente. No mundo físico, isopo era a planta de purificação. Êxodo 12:22, usada em rituais de Páscoa, usada em cerimônias de limpeza. Os israelitas entendiam algo que esquecemos, que purificação espiritual e limpeza física trabalham juntas. Hisopo contém compostos antimicrobianos. O óleo essencial luta contra patógenos respiratórios, como chá acalma tosses, congestão no peito, garganta inflamada. Fiz chá de isopo a vida inteira quando a temporada de resfriado chegava. Quando eu era pequena, minha mãe fazia chá de isopo e nos fazia respirar o vapor sobre uma panela com uma toalha sobre nossas cabeças. Senhor, odiávamos aquele ritual, mas nunca ficávamos doentes por muito tempo. O bom Deus colocou tanto a lição espiritual quanto o remédio físico na mesma planta. Isso é eficiência. Isso é design divino. Número 6. Figo. Segundo Reis 27, rei Ezequias estava doente, perto da morte, e o profeta Isaías prescreveu um emplastro de figos colocado diretamente na ferida, e o rei se recuperou. Essa é uma prescrição médica registrada na Escritura, não uma metáfora, não um símbolo, um remédio. Figo contém uma enzima chamada ficina. Agora não deixe essa palavra te assustar. Ficina só significa que o figo tem uma habilidade natural de quebrar tecido inflamado e lutar contra a infecção quando aplicado topicamente. Curandeiros antigos faziam emplastros de figo para furúnculos, abscessos e feridas infectadas.
O que Isaías prescreveu para um rei era remédio real. Comi figos a vida inteira, frescos da árvore quando podia encontrá-los, secos quando não podia. São ricos em fibra, em minerais, em compostos naturais que apoiam digestão e mantêm as coisas se movendo do jeito que Deus pretendeu. Sua avó provavelmente te disse para comer figos secos se você estava presa. Ela estava certa. A mesma fruta que curou um rei está sentada no seu supermercado, frequentemente em promoção. Número 7. Canela. Êxodo 30, 23. Canela era um ingrediente no óleo sagrado de unção, logo ali ao lado de mirra e incenso. Era tão sagrada, era tão valiosa, e aqui está a parte que quero que você preste atenção, porque essa é a que a ciência moderna finalmente alcançou e não poderia estar mais satisfeita. Canela regula açúcar no sangue. Essa é a verdade simples. O termo técnico é sensibilidade à insulina, significando que canela ajuda seu corpo a responder à insulina do jeito que deveria, em vez de ignorá-la. Para pessoas lidando com problema de açúcar no sangue, diabetes tipo 2, aquela sensação lenta depois das refeições, canela não é remédio popular. É medicina funcional. Ensaios clínicos, revisados por pares, publicados. Suplementação de canela melhora a glicose no sangue, melhora colesterol. Tudo isso. Coloco canela no meu chá da manhã todos os dias. Desde jovem, meu açúcar no sangue nunca foi o problema que disseram que seria na minha idade. Agora, não estou dizendo que canela fez tudo isso, mas não estou dizendo que não fez. O Senhor fez doce e aquecedora e curativa tudo de uma vez. Isso não soa exatamente como algo que ele faria? Número 8. Cominho, Isaías 28, 25 a 27. Cominho é mencionado com instrução específica sobre como cuidadosamente deve ser colhido. Você não bate cominho com uma vara pesada do jeito que debulha trigo. Requer delicadeza, atenção, respeito. Esse detalhe me diz que os antigos entendiam que isso era algo precioso e particular. Cominho apoia a digestão, reduz gases e inchaço, tem propriedades antimicrobianas e pesquisa moderna, Deus os abençoe por finalmente olhar, mostra que cominho pode significativamente melhorar controle de açúcar no sangue e níveis de colesterol em ambientes clínicos. Minha mãe cozinhava com cominho constantemente. Culinária do Oriente Médio faz. E essas populações, historicamente, tiveram algumas das taxas mais baixas de doença digestiva e distúrbio metabólico. Pode haver uma conexão aí que vale considerar. Cominho, é barato, está disponível, funciona, e Isaías achou que valia mencionar. É bom o suficiente para mim. Número 9. Coentro, Êxodo 16, 31. Quando os israelitas encontraram pela primeira vez maná, a comida milagrosa que Deus forneceu no deserto, descreveram como sendo semelhante à semente de coentro, branco, pequeno, sustentável. Essa comparação significa que coentro era tão familiar, tão presente na vida diária, que se tornou um ponto de referência para algo inteiramente novo e milagroso. É o quão incorporado estava. Semente de coentro e as folhas frescas que chamamos de coentro apoiam digestão, têm propriedades antimicrobianas e pesquisa agora mostra que ajudam a regular glicose no sangue. Também há evidência emergente de que coentro pode apoiar os processos naturais de desintoxicação do corpo. Minha avó colocava semente de coentro em tudo, em ensopados, pão, chá quando o estômago estava perturbado. Ela chamava de curador quieto da cozinha. Não estava errada. Número 10. Romã. Êxodo 28, 33. Romãs foram bordadas na barra da veste do sumo sacerdote. Decoraram os pilares do templo de Salomão. Aparecem por todo o Cântico dos Cânticos como símbolo de beleza e abundância. Quando algo aparece na veste de um sacerdote e na arquitetura do edifício mais sagrado do mundo antigo, você para e presta atenção.
Romãs estão entre os alimentos mais ricos em antioxidantes já medidos pela ciência moderna, mais poderosas que chá verde, mais poderosas que vinho tinto em algumas medidas. Os polifenóis, lá está aquela palavra chique de novo, e lembra, polifenóis só significa a cor e poder concentrados na fruta. Esses compostos protegem seu coração, reduzem inflamação arterial e apoiam longevidade. Pesquisa clínica agora mostra que consumo regular de romã melhora a pressão sanguínea, melhora colesterol, melhora fluxo sanguíneo para o coração. Meu falecido marido, meu segundo, que Deus o tenha, ele achava que romã era muito trabalho para comer. Sementes demais, muito bagunça. Continuei comendo de qualquer jeito. Ainda estou aqui e ele não está. Digo isso com amor. Come a romã, sementes e tudo. Número 11. Hortelã. Mateus 23, 23. Jesus mesmo reconheceu que hortelã era valiosa o suficiente para dizimar. Os fariseus estavam cuidadosamente medindo sua hortelã, iendro e cominho para dar 1/10 ao templo. E enquanto Jesus estava corrigindo suas prioridades, nunca disse que o dízimo estava errado. Hortelã valia dar a Deus. Agora, hortelã, para a maioria das pessoas hoje, significa chiclete, o que é uma tragédia de redução. Hortelã-pimenta é clinicamente comprovada, e quero dizer genuinamente comprovada em testes rigorosos, para reduzir sintomas de síndrome do intestino irritável, dor abdominal, inchaço, cólicas. O mentol na hortelã-pimenta relaxa músculo liso no trato digestivo. Depois das refeições, a vida inteira tomei chá de hortelã. Não porque li um estudo, porque minha avó fazia e a avó dela fazia, e quando perguntei por quê, ela disse: "Porque funciona, Marta. Senta e toma seu chá." Hortelã é a curandeira mais humilde nesta lista. Está em todo lugar. Cresce como se estivesse tentando tomar conta da horta, o que vai se você deixar, e tem acalmado estômagos desde tempos bíblicos. Os fariseus estavam errados sobre muitas coisas, mas estavam certos sobre hortelã. Número 12. Bálsamo de Gileade. Jeremias 8, 22. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico lá? Essa pergunta tem assombrado as escrituras por séculos, porque o bálsamo de Gileade era lendário, a resina curativa mais valiosa do mundo antigo, mais valiosa que a maioria das especiarias, usada em feridas, infecções, em tudo que precisava de cura e não conseguia. O bálsamo original de Gileade vinha de uma planta específica que está agora quase extinta na natureza. Mas a lição que carrega ainda está viva. A cura disponível. Sempre a cura disponível. Às vezes só paramos de procurar porque nos disseram que a farmácia tem tudo o que precisamos. O grito de Jeremias não era sobre a ausência de remédio, era sobre a presença de pessoas que tinham parado de procurar. Guardo esse versículo no meu coração. Quando as pessoas me dizem que não há nada a fazer sobre envelhecer, penso em Gileade. Sempre há um bálsamo, sempre há algo crescendo em algum lugar que pode ajudar. Você só tem que saber onde procurar. Número 13. Cedro. Os cedros do Líbano são mencionados mais de 70 vezes nas Escrituras. Salomão construiu o templo inteiro de cedro, não só por beleza. Madeira de cedro naturalmente resiste a apodrecimento, repele insetos e libera óleos que têm genuínas propriedades antimicrobianas. Construtores antigos não tinham nossa química, mas sabiam que cedro preservava coisas, que comida armazenada perto de cedro ficava mais fresca, que quartos de doentes fumigados com fumaça de cedro pareciam curar mais rápido.
Óleo essencial de cedro tem propriedades antibacterianas e antifúngicas documentadas, apoia a saúde respiratória e foi usado em rituais de purificação por todo o Levítico por bom motivo. Quando eu era criança, nosso baú de cedro guardava as roupas de cama. Nada naquele baú nunca mofoava, nada nunca cheirava velho. Achei que era só como as coisas funcionavam até aprender por quê. O cedro estava fazendo o que cedro faz, protegendo, preservando, silenciosamente mantendo as coisas inteiras. Às vezes a curandeira mais poderosa é a que trabalha no fundo onde ninguém pensa em olhar. Número 14. Babosa. João 19:39. Nicodemos trouxe 35 quilos de mirra e babosa para preparar o corpo de Jesus para sepultamento. 35 quilos. Isso é um resgate de rei em remédio de planta, reservado para os mais honrados. Babosa tem sido chamada de planta da imortalidade desde o Egito Antigo. E embora não vá tão longe, conheci mortalidade e é real, vou te dizer que babosa é uma das plantas curativas mais completamente documentadas que temos. Para queimaduras, feridas e inflamação da pele, a evidência clínica é sólida. Gel de babosa genuinamente acelera a cura de tecido. Contém compostos que reduzem inflamação, lutam contra bactérias e apoiam reparo de pele. Para o trato digestivo, suco de babosa pode acalmar inflamação em condições como intestino irritável e refluxo ácido. Mantenho uma planta de babosa no peitoril da minha cozinha. Por décadas, me queimo no fogão, quebro uma folha, aplico o gel. Pronto, sem creme, sem receita, sem copagamento. A planta que foi digna de ungir o corpo de Cristo está sentada no meu peitoril. Nunca me deixo esquecer disso. Número 15. A videira. E aqui estamos na última. A que guardei para o final porque é a que é mais que remédio. É significado. João 15:5. Jesus disse: Eu sou a videira, vocês são os ramos. A videira aparece mais de 500 vezes nas Escrituras. 500 vezes. Está entrelaçada em tudo. É o símbolo de vida, de conexão, de abundância, de aliança. E cardiologia moderna agora passou décadas provando o que o mundo antigo simplesmente sabia. Uvas e vinho com moderação, exatamente como Paulo disse a Timóteo em 1 Timóteo 5:23, apoiam saúde cardíaca. O resveratrol e polifenóis em uvas protegem seu sistema cardiovascular, reduzem inflamação e estão associados com mortalidade reduzida em estudos populacionais. A famosa dieta mediterrânea, que a ciência agora sustenta como o padrão ouro para a longevidade, é construída em torno de uvas, vinho e azeite de oliva. Passaram décadas te dizendo que vinho era inimigo. Enquanto isso, os franceses estavam tomando e vivendo vidas longas e médicos não conseguiam descobrir por quê. Chamaram de paradoxo francês como se a natureza tivesse cometido um erro. A natureza não cometeu erro. Só não tinham lido suas Bíblias cuidadosamente o suficiente. Agora, aqui está o que realmente quero te contar sobre a videira, porque isso não é realmente sobre vinho, não na raiz mais profunda. Jesus não disse, sou o suplemento ou sou a medicação. Disse, sou a videira, e o ramo que é cortado murcha. Não importa quantas plantas boas você consome se está cortada da coisa que te dá vida, do seu propósito, suas pessoas, seu Deus, sua alegria. Sobrevivi a 3 maridos, enterrei 2 dos meus próprios filhos, o que é uma dor que não tem nome. Vi mais desgosto do que a maioria das pessoas jamais saberá. E ainda estou aqui, ainda crescendo, ainda colocando coisas no chão e vendo crescer. Quer saber o segredo real? Não incenso, não alho,
Não, Canela, é isso. Deixe ir o que você está carregando que nunca foi seu para carregar. Perdoe alguém esta semana que não merece. Não por eles, mas para que você possa largar o peso. Ria todos os dias de algo, de qualquer coisa, de si mesma. Encontre as pessoas que ama e diga claramente enquanto pode. E encontre seu propósito, a coisa que Deus te colocou aqui para fazer, e faça até o fim. Porque um ramo conectado à videira não murcha, dá fruto. Esse é o remédio que nenhuma empresa farmacêutica pode patentear ou colocar numa garrafa. O jardim está cheio de cura, sua Bíblia está cheia de sabedoria, e o bom Deus colocou ambos lá de propósito, para que você nunca ficasse sem o que precisa. Agora. Tenho chá para fazer e uma varanda para sentar, e essa luz da tarde não vai se aproveitar sozinha. Cuida-se. Está me ouvindo?